Este episódio contém relatos de violência contra uma criança. Ouça com cuidado. No episódio anterior, falamos sobre DNA, que criou um erro, um perfil genético que enganou investigações inteiras. Hoje, a história é outra. Hoje vamos falar sobre um DNA que não errou, ele apenas esperou. Esperou décadas, esperou que a ciência alcançasse o que ele já sabia desde o início. E essa é a história de uma prova que nunca desapareceu e que uma criança que nunca foi esquecida. Hoje vamos contar a história de April Chesley. April Chesley tinha 8 anos. Ela vivia em Fort Wayne, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Uma cidade tranquila, de bairro onde as crianças ainda voltavam sozinhas da escola. April era descrita como curiosa, ativa, cheia de energia. Típica criança de 8 anos de idade. Gostava de brincar ao ar livre. Tinha uma rotina comum. Nada em sua vida indicava que ela se tornaria o centro de um dos casos mais importantes da história forense americana. Era abril de 1988. E engraçado falar que era abril de 1988, que era exatamente o mês e o ano que eu estava nascendo e estava acontecendo, né? Já essas coisas, assim, essas coisas nunca deixaram de acontecer, né? Rapto de criança, qualquer violência, né? Sempre aconteceu. Mas é muito estranho, né? Saber que essas coisas aconteceram quando eu estava nascendo. Vamos voltar depois dessa pequena reflexão. Uma tarde comum, ela havia saído para brincar sozinha perto de casa. O caminho era curto e familiar. Mas em algum ponto do caminho de volta, April desapareceu. Quando April não voltou no horário esperado, seus pais logo estranharam o atraso, pois April costumava avisar onde estava e o trajeto era muito perto de casa. Então, rapidamente, os familiares começaram a procurar por ela e também vizinhos ajudaram. A comunidade começou a se mobilizar. Horas depois, o que era preocupação virou medo. April havia desaparecido. Nos dias seguintes, buscas se intensificaram, helicópteros, voluntários, polícia, mas não havia pistas claras, nenhuma testemunha confiável, nenhum suspeito tinha sido encontrado, né, de imediato, né, estava durando essas buscas. O silêncio começou a se instalar. Em 4 de abril de 1988, 3 dias após o desaparecimento, um homem que caminhava com seu cachorro em uma área rural de Allen County, nos arredores de Fort Wayne, encontrou um corpo que parecia ser de April. As buscas iniciais se concentraram nas áreas próximas ao bairro onde April morava. A área rural onde o corpo foi encontrado ficava fora desse raio. Não era um local que fazia parte das buscas ativas naquele momento. Então, a pessoa que fez a descoberta acionou a polícia imediatamente. Depois da confirmação oficial, os pais de April foram informados pelas autoridades em particular. E a partir daquele momento, a esperança que ainda existia deu lugar a uma certeza devastadora, e a busca terminou da pior forma possível. Quando o corpo de April Chesley foi encontrado, a área foi imediatamente isolada. A polícia assumiu o local e ainda naquele mesmo dia não era mais uma busca por uma criança desaparecida, era oficialmente uma cena de crime. O corpo foi removido com cuidado e levado para o exame forense. Ali começou um trabalho silencioso e minucioso. A autópsia confirmou que todos temiam. April havia sido vítima de violência extrema. E não havia dúvida de que se tratava de um homicídio. Durante esse processo, os peritos fizeram algo que na época ainda não era comum em todos os casos. Eles coletaram e preservaram cuidadosamente material biológico do agressor.
Sangue, vestígios corporais, marcas que indicavam contato direto. O DNA estava ali, ainda que naquele momento ninguém soubesse exatamente o que fazer com ele. As amostras foram catalogadas, lacradas e armazenadas como evidência. Não havia tecnologia suficiente para transformá-las em um nome, mas havia a consciência de que aquela prova poderia ser importante no futuro. Pouco depois, a polícia fez um anúncio público, confirmou a morte de April, confirmou que se tratava de um crime violento e informou que a investigação seguiria em caráter prioritário. Mas não havia suspeitos, não havia prisões e não havia respostas imediatas para comunidades. Dias depois, o funeral foi realizado e a cidade inteira parou. Moradores, colegas de escola, professores e vizinhos, todos compareceram para se despedir de uma criança que havia se tornado símbolo de algo maior. Os pais de April estavam devastados, não apenas pela perda, mas pela ausência de explicações. Eles enterraram a filha sem saber quem havia feito aquilo, sem saber se o responsável ainda estava livre e sem saber se um dia haveria justiça. A comunidade também mudou. Pais passaram a acompanhar os filhos até a escola, crianças deixaram de brincar sozinhas, o medo se espalhou de forma silenciosa, mas constante. E mesmo assim, a investigação seguiu. Entrevistas foram feitas, suspeitos foram analisados, pistas surgiram e desapareceram. Mas no centro de tudo permanecia aquela prova guardada, um DNA sem nome, uma verdade sem voz. Anos depois do assassinato de April, algo ainda inquietante começou a acontecer. Bilhetes anônimos passaram a surgir no bairro. Eles não eram enviados pelo correio, não era deixado em portas. Apareciam em bicicletas de crianças, alguns continham mensagens, outros fotografias. O recado era claro, mesmo sem ser explícito, quem havia cometido o crime ainda estava ali, observando. E não havia arrependimento, havia ameaça. A comunidade, que já vivia com a ausência de resposta, passou a conviver também com um medo constante. Pais não deixavam mais os filhos sozinhos. Bicicletas eram guardadas dentro de casa. O espaço que antes era de brincadeira virou território de vigilância. Para a investigação, aqueles bilhetes tinham um peso enorme. Eles indicavam que o autor do crime não apenas existia, mas acompanhava o impacto que havia feito. E mais uma vez a ciência estava em silêncio. O DNA continuava guardado, intacto, à espera, e a polícia investigou por décadas, entrevistou suspeitos, seguiu pista, mas sempre voltava ao mesmo ponto. Assim, a minha reflexão sobre isso é que depois de tudo isso, que aconteceu, é impossível não pensar no tempo em que essa história aconteceu. Hoje a gente vive cercado por câmeras em ruas, prédios, lojas, celulares, tudo é registrado. Mas naquela época não era assim, Não havia câmeras em cada esquina, não havia imagens para revisar, não tinha vídeos, mostrando quem passou, quem parou, quem deixou algo para trás. Quando aqueles bilhetes começaram a aparecer, não existia como saber quem havia colocado ele ali. Ninguém ficava acordado até de madrugada vigiando bicicletas, ninguém imaginava que alguém pudesse estar circulando ali silenciosamente, deixando essas ameaças sem ser visto. E isso tornava a investigação ainda mais difícil, não por falta de esforço, mas por falta de ferramentas mesmo. E ao mesmo tempo, olhando hoje, uma coisa chama muita atenção, mesmo sem toda a tecnologia e que a gente tem agora, a polícia teve uma atitude que mudou tudo no futuro. Eles guardavam o material, preservaram as provas, catalogaram, e naquele momento que parecia inútil, porque não tinha como analisar, aquelas provas. E eles não sabiam quando, mas sabiam que um dia a ciência poderia alcançar aquela verdade, E alcançou.
Esse caso mostra que investigação também é paciente, que justiça às vezes depende de esperar e que decisões tomadas décadas atrás podem ser exatamente o que permite que a verdade apareça no futuro. Décadas se passaram, a ciência avançou, surgiram bancos de dados genéticos públicos, pessoas começaram a enviar seu DNA para descobrir origens familiares e alguém fez a pergunta que mudaria tudo. E se o DNA do agressor não fosse comparado com o criminoso, mas com parentes distantes? Durante anos, o DNA do agressor foi comparado com um banco de dados criminais e durante anos nenhuma correspondência apareceu. Isso indicava que algo importante, né? Que alguém havia cometido aquele crime, mas nunca tinha sido preso. Foi exatamente por isso que a investigação mudou de estratégia. Em vez de procurar um criminoso conhecido, eles passaram a procurar uma família. E a genealogia genética permitiu isso, né? Que é um avanço ainda maior, né, do que só a análise de DNA em si. O DNA de April foi reanalisado, inserido no banco de dados, comparado não com culpados, mas com familiares. A partir disso, uma árvore genealógica começou a se formar, lentamente com cuidado. Cada galho descartava dezenas de possibilidades, até que restou um nome: John D. Miller. John não era um estranho na cidade. Ele vivia ali, trabalhava ali, nunca havia sido preso. Por quase 30 anos passou despercebido. Não porque não existia prova, né? Mas porque o sistema ainda não tinha como encontrá-lo. O nome era claro, mas ainda precisava ser confirmado. Investigadores passaram a observar discretamente. Esperaram uma oportunidade legal. Quando conseguiram uma amostra de DNA descartada pelo suspeito, o resultado foi definitivo. O DNA coincidia. Depois de quase 30 anos, o perfil genético finalmente tinha um rosto. A polícia não bateu na porta de John sem provas. Antes de falar com ele, eles esperaram, confirmaram e reconfirmaram o DNA. Só quando o DNA falou absolutamente com clareza, a conversa aconteceu. Depois da confirmação do DNA, John D. Miller foi chamado para entrevista e, diante das provas, ele confessou. E a partir daquele momento, ele foi levado sob custódia à delegacia, onde a prisão foi formalizada. Depois da prisão, as etapas judiciais começaram rapidamente. Em 19 de junho de 2018, John Miller compareceu durante um juiz e foi formalmente acusado dos crimes que haviam permanecido sem solução por quase 3 décadas. Inicialmente, ele se declarou inocente, mas meses depois, em dezembro daquele mesmo ano, ele mudou sua declaração e admitiu a culpa por estuprar e estrangular April. Com isso, o tribunal impôs uma pena de 80 anos de prisão, encerrando oficialmente o caso nos tribunais. O agressor foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade. A mãe de April, Joyce Tinsley, faleceu antes de ver o caso completamente encerrado. O pai, John, ainda estava vivo quando, quase 30 anos depois, a verdade finalmente veio à tona. Para ele, a justiça chegou tarde, mas chegou. April não pôde ser salva, mas sua história salvou outras vidas. O caso se tornou referência, mostrou que crimes antigos podem ser resolvidos, que provas esquecidas ainda importam, e que o tempo, quando aliado à ciência, pode corrigir o que parecia perdido. A família de April finalmente teve respostas, a família, né, ficou mais tranquila, né, com esse encerramento, né, porque de alguma forma teve um encerramento. A cidade também, né, ficou finalmente, né, tranquila, porque pegou essa pessoa, e a justiça, mesmo que tardia, chegou. O DNA não devolveu April, mas ele devolveu a verdade, né, o que todo mundo queria, né, saber.
e mostrou que algumas provas não inspiram, elas apenas esperam. O John Miller permanece preso até hoje, cumprindo a pena imposta pelo tribunal. Então, foi um final, assim, triste para a família, mas também satisfatório, porque essa pessoa foi realmente presa, né? Foi realmente a pessoa, né? Não foi uma pessoa inocente que foi presa, né, no lugar do culpado. Então a família pôde ter esse encerramento mesmo muito tempo depois. Então esse foi o nosso, né, segundo caso da nossa minissérie sobre DNA. Obrigada por ficar até aqui, né? E não esquece de curtir o nosso episódio, seguir a gente no Spotify e no YouTube. Para ver fotos dos casos, siga o Ouvidos do Crime no Instagram, né? É @ouvidosdocrime. do crime. No próximo episódio, vamos falar de um caso diferente, um caso em que o DNA não condenou, mas ele libertou. Então, eu vejo vocês até lá. Tchau, tchau.